Olá pessoal, meu nome é Gustavo Caetano e na aula de hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do Balsamiq Mockups, algumas dicas, como ele funciona, alguns macetezinhos, e a importância do Balsamiq Mockups e de softwares de prototipagem de tela para a área de engenharia de software, e principalmente para modelagem de software e levantamento de requisitos, conversa com o cliente. Bom, eu aqui estou utilizando o Balsamiq Mockups versão 3.5.15, no Mac, mas esse software ele é exatamente idêntico, a mesma coisa para a versão Windows. Então você consegue baixar tanto para Mac quanto para Windows. Só entrar no site do Balsamiq Mockups. Ele tem download gratuito, inclusive está na descrição desse vídeo o link, onde você pode baixar. Tem uma licença gratuita de 30 dias, depois você precisa pagar. Mas dentro desses 30 dias você já consegue fazer bastante coisa e aprender a utilizar esse software que muitas empresas utilizam na área de modelagem de software, protótipos de tela, desenhos de tela. Importantíssimo para o analista de sistemas, aquele que é responsável pela modelagem de software, criar esses protótipos de tela para enviar então para o desenvolvedor para ele desenvolver as telas e o software. Bom, o Balsamiq Mockups ele tem tanto possibilidade de você trabalhar com web, você desenvolver um site, quanto para aplicativos, para celular e tablets, Então, basicamente, como que funciona o Balsamiq Mockups? Você tem aqui a sua área de trabalho no meio, dentro desse quadriculado. Do lado esquerdo aqui você tem a visualização das suas telas, chama dos mockups, que são os seus desenhos de protótipo de tela. Aqui nessa partezinha você tem a barra de ferramentas, onde você tem todos os elementos que você pode utilizar. Aqui em cima você tem por categoria, então aqui está selecionado tudo, mas se eu quiser só, por exemplo, formulários, então eu clico aqui, ele já separa para mim os elementos que pertencem a formulários. iOS, por exemplo, então vai aparecer para mim aqui o teclado do iPhone, menu, o próprio iPhone, etc. Botões. Então aqui só para poder você encontrar os seus itens aí de maneira mais simples. Se você já sabe o nome do item que você está procurando direto, você também consegue colocar aqui nessa barrinha de pesquisa, que fica bem mais rápido também o processo. Aqui do lado esquerdo você tem opções de mostrar a parte como você vai querer visualizar a sua área de trabalho. E aqui mostrando ou não essa barrinha do lado com os seus mockups, ou então só os mockups, onde vai aparecer um mockup do lado do outro aqui para você encontrar um pouco mais rápido. Aqui do lado direito, esse íconezinho aqui é para você retirar essa barra de opções, ou retirar ou aparecer. Esse izinho são as informações do item, então quando você coloca um item aqui na tela, ele tem algumas informações, então esse i são as propriedades, vamos dizer assim, desse item aqui, desse elemento que você colocou no seu mockups. E esse quadrinho aqui é para você escolher algumas propriedades do seu documento. Então se você quer, primeiro, que a visualização dos seus mockups sejam em wireframe, ou seja, mais parecido com o que realmente é um browser, um aplicativo, ou então Sketch, que é o mais comumente utilizado no Balsamiq Mockups, que ele te dá uma sensação um pouquinho de desenho em papel de pão, assim, o protótipo mesmo. Então não é redondinho, não é exatamente alinhado. Então, por exemplo, aqui vou colocar um iPhone. O iPhone, a linha dele não é exatamente reta, então dá uma impressão mesmo de protótipo. Então, se você não quer utilizar dessa forma, quer ficar um pouquinho mais parecido com a realidade, você seleciona o wireframe. Aí ele deixa realmente retinho e tal. Então aí vai do gosto de cada um. Eu gosto de deixar no Sketch, que daí ele dá uma impressão um pouquinho mais de protótipo mesmo. Se você quiser mudar a fonte e o tamanho de fonte padrão dos elementos, você também consegue mudar aqui por padrão essa fonte Balsamiq Sans número 13.
E por fim, aqui do lado direito, você tem esse play, que parece o play do YouTube, onde você entra em modo de exibição. Então, ao clicar aqui, ele entra numa tela diferente. Inclusive esse mouse, né, o mouse fica azul, fica grande. É muito interessante esse tipo de visualização para você mostrar para o seu cliente, né, mostrar para ele os protótipos, para ele validar o protótipo. Então é muito útil esse tipo de visualização aqui. Bom, basicamente é isso o Balsamiq Mocaps. Vou mostrar aqui agora alguns elementos. Então vamos criar aqui um browser. Então selecionei aqui tudo. Browser, como é que eu faço? Então eu clico, seleciono o elemento que eu quero e eu arrasto para onde eu quero que ele fique. Quando eu arrasto o elemento para cá, ele vai aparecer para mim para eu entrar com alguns valores. O que são esses dois valores? O primeiro é o título da minha página, onde está escrito aqui a web page, e o outro é o URL, se eu quiser colocar, por exemplo, o nome do site que eu quiser ali. Então, beleza, não fiz na primeira vez, eu posso clicar 2 vezes no elemento e aí editar aqui. Então, por exemplo, minha página, que vai ser o título dessa página, e embaixo, se eu quiser colocar o URL, então www.exemplo.com.br. Clico aquilo lá de fora e aí ele já tem aqui para mim o nome da página e a URL dessa página. Ao selecionar o elemento, eu consigo deixar ele da proporção que eu quiser. Quando eu mexo, ele já aparece ali para mim no meio a porcentagem, né, o número em pixels, tanto de largura quanto de altura. Então eu posso deixar do tamanho que eu achar necessário aqui. Se eu não quiser fazer isso manualmente, né, se eu achar aqui exatamente a proporção até chegar no 900, por exemplo, eu consigo já entrar direto com dados aqui nessa opção do I, de informação. Então eu consigo pôr aqui manualmente a posição que eu quero que esse browser apareça aqui para mim e o tamanho. Então eu não quero 901, quero 900. Eu consigo colocar o valor aqui direto, tanto de largura quanto de altura. Se eu quiser bloquear esse, então eu coloquei aqui o browser, todos os meus mockups vão ter o browser desse tamanho. Eu consigo clicar com o botão direito e lock browser, ou seja, eu vou bloquear o meu browser para aí quando eu clico eu não consigo mais tirar ele do lugar. Isso é bem útil porque na hora que você vai começar a colocar elementos aqui, vai ficar, às vezes você quer selecionar só os 2 elementos, se esse browser não tiver selecionado, ou você fazer isso, você vai tirar ele do lugar, você não vai conseguir selecionar esses 2 tão fácil, então bloquear o elemento ele facilita bastante a vida. Bom, e depois disso, depois de colocado o browser, você consegue colocar os elementos aí de acordo com a sua necessidade. Então, exemplo, um botão, né, como eu falei, né, o browser ele tem um aspecto mais rudimentar, assim, né, a carinha mais de protótipo mesmo, e todos os elementos têm essa mesma ideia. Então o botão, se eu quero mudar o nome do botão, eu clico 2 vezes e consigo colocar o nome que eu quiser, então no botão, sei lá, um botão de aceitar, por exemplo. E aqui nessa barrinha do i, eu consigo colocar, mexer em vários elementos, então mudar a cor do fundo do botão, colocar verde, mudar a fonte, enfim. Colocar um link. Esse link aqui ele é bem interessante, essa opção aqui, porque eu consigo colocar um link tanto externo, né, para ir para um endereço fora do meu mockups, né, entrar num site qualquer mesmo da web, quanto para ir para um outro mockup, que é bem interessante também, principalmente na hora que você vai apresentar o seu protótipo. Então você mostra, inclusive, a usabilidade do seu sistema para o seu cliente. É bem interessante essa função. Vou mostrar para vocês aí também. E aí aqui você tem muitos elementos, então calendário, você pode deixar o tamanho que você quiser, aumenta aqui. Claro que vai da criatividade, né, da necessidade de cada software aí que vocês precisarem. Um bem utilizado também é uma grid, né, uma grid nada mais é do que uma tabela com vários elementos. E nessa grid você consegue editar essa grid de várias maneiras.
mudar, por exemplo, o título das colunas, acrescentar colunas, retirar colunas, retirar essas setinhas para cima e para baixo, colocar radiant buttons, checkbox, enfim, algumas coisas você consegue fazer aqui. Para você editar essa grid, então você pode clicar uma vez e mexer nas propriedades da grid aqui na barrinha lateral direita, e clicar duas vezes para poder entrar nos valores mesmo da sua grid. Então o Balsamiq Mocaps ele tem uma linguagem própria para você colocar esses elementos. Então, por exemplo, para você pular de linha, como está aqui, né, o name está em uma linha e o job title está na linha de baixo. Para você fazer isso, você vai usar o /R. Então, o que ele quer dizer aqui? Então você vai ter uma coluna chamada name, vai ter o /R, ou seja, na linha de baixo da mesma coluna você vai ter job title entre parênteses, que é o que está aqui. E para fazer essa setinha para cima é o sinal de circunflexo. A vírgula significa que mudou de coluna, e aí você consegue colocar quantas colunas você precisar através de vírgulas. Para você fazer esse para cima e para baixo, então você vai fazer um circunflexo e uma letra V em seguida, e aí você faz esse elemento. E para baixo, só a letra V, igual está aqui. Outra coisa, como é que eu faço um radial button? Radial button você faz com entre parênteses O. Então, fez entre parênteses O, você vai ter um radial button. Como é que eu faço um checkbox selecionado? Então aqui são dois cochetes e o X no meio, que significa que ele está selecionado. Igual está aqui, então você tem um checkbox selecionado. Se eu quiser que esse checkbox não seja selecionado, eu tiro esse X aqui do meio, e aí ele fica um checkbox vazio. Para fazer um checkbox aqui meio selecionado, com um hífenzinho, são os cochetes e o hífen no meio. Então existe uma nomenclatura própria do Balsamiq, mas você consegue aprender facilmente aqui, mexendo nos elementos, etc. Bem simples de fazer isso também. Bom, outra coisa bem interessante igual eu falei, você mudar de abas, fazer uma espécie de sistema funcionando. Então, para mostrar esse exemplo, vou colocar aqui um elemento mais fácil da gente visualizar, que é esse daqui, tabs bar. Então, tem um elemento onde eu vou ter uma entrada de dados aqui, onde cada abinha dessa vai ter vão ter informações diferentes. Eu vou ter que selecionar qual aba eu quero, e cada aba vai ter uma quantidade de informações diferente. Bom, primeira coisa, ao clicar nessa aba, eu consigo selecionar aqui qual abinha que vai estar selecionada, que nesse caso aqui nenhuma delas está funcionando, Então vou colocar aqui em Selection, eu escolho qual que é a aba que eu quero. Eu vou colocar na aba 1, e aí perceba que daí ele tirou essa linha de baixo, então claramente foi selecionado a aba número 1. Eu quero mudar o nome dessas abas aqui, como é que eu faço? Exatamente igual ao grid, Você clica duas vezes, e aí você vai ter o nome das abas divididas, separadas por vírgula. Então, se eu quiser aqui mudar, por exemplo, aba 1, vírgula 2, vírgula 3, eu vou ter 3 abas, cada aba com o que eu digitei ali. Se eu quiser colocar quantas abas for, sempre vai colocar vírgula, 4, vírgula 5 e assim por diante, sempre separado por vírgula, você vai criar aqui as suas abas, Bom, aí aqui, qual que é a aba que eu vou ter selecionado? Vou colocar de novo a aba número 1. E aqui eu consigo colocar outras funções também. Então, exemplo, se eu quero ou não que tenha scroll bar, essa barrinha lateral aqui, e aqui do lado em qual posição que vai estar essa scroll bar, Dependendo, é interessante você mostrar em vários lugares, porque a informação não vai caber numa área só, enfim, aí vai da necessidade de cada tela, Vamos tirar aqui. E aí você consegue, no painel aqui, escolher os links de cada aba.
Então, para fazer isso, eu vou mudar primeiro o nome desse mockups aqui, como clicar 2 vezes, o nome de, por exemplo, tela, colocar aba 1. Com o botão direito eu consigo renomear, duplicar, né, fazer uma cópia, mover para o lixo, né, deletar, ou criar uma versão alternativa. Então, no caso aqui, para você deletar um mockups, botão direito Move to Trash, eu vou duplicar e vou chamar de aba 2. Na aba 2, no mockups da aba 2, eu vou deixar a aba 2 selecionada ao invés da aba 1. E assim por diante. Então fica mais interessante aqui para o seu mockup. E aí eu vou conseguir agora colocar link. Então, como é que eu faço isso? Selecionei aqui o Tabs Bar e vou colocar aqui a aba 2 vai ter um link para o mockup aba 2. Perceba que ele fez uma setinha meio vermelha aqui, então significa que esse elemento tem um link. E aí vou na aba 2 e vou colocar o link na aba 1. Aqui vou colocar a aba 1. Por que isso é interessante? Na hora de você colocar o modo aqui de apresentação, né, para você mostrar mais fácil para o seu cliente, você consegue mudar aqui as abas, né, de acordo com os links, de acordo com o mockups que você criou. Isso é muito útil mesmo na hora de você apresentar o trabalho, né, o seu projeto para o cliente validar, porque dá a impressão para ele que você realmente está executando ali o seu protótipo. Nessa área aqui de execução, você pode fazer algumas modificações. Então aqui nessa engrenagemzinha de opções, você consegue deixar ou não links. Então, se você deixa ligado, ao mostrar que ao você clicar, ele fica meio rosa onde tem link. Então eu prefiro deixar off aqui, porque daí ele não mostra para mim onde tem link. Quando eu coloco o mouse e fica com a mãozinha, aí já é nítido também para mim que existe um link ali e eu consigo utilizar. Bom, uma outra coisa também muito útil para o mockups é você colocar informações adicionais para o desenvolvedor. Porque qual que é a ideia aqui de desenvolvimento de tela, protótipo de tela de mockups, né, no Balsamiq Mockups? Você, como analista de sistemas, né, engenheiro de software, fez o levantamento de requisitos, está fazendo a modelagem do sistema. Então, depois de você entender toda a necessidade do seu cliente, né, o que ele vai precisar e tal, você agora está desenvolvendo um protótipo para atender os requisitos dele em forma visual aqui de interação humano-computador, né, de experiência do usuário. Então é importante que você valide com o seu cliente aquilo que você está desenvolvendo aqui, mas também deixe informações para o seu desenvolvedor que vai receber essa documentação, essas telas, e vai realmente codificar, né, vai programar esses mockups para realmente virarem um software. Então como que a gente faz isso? O Balsamiq Mockups tem aqui uma opção que se chama Markup. O que são esses markups? São exatamente isso, são comentários e informações adicionais que você pode colocar como complemento para o seu desenvolvedor. Então aqui ele tem um comentário, parece um post-it aqui, então vamos supor que você queira deixar um comentário, vou colocar qualquer coisa aqui, você pode digitar, deixar uma mensagem, para, por exemplo, a hora que você clicar e mudar de aba, vai ter uma animaçãozinha, vai ter alguma coisa diferente, ou você quer deixar alguma informação a mais que o seu desenvolvedor não vai entender só de olhar isso daqui, você precisa ter um pouco mais de informação. Então você consegue colocar, por exemplo, né, esse post-it aqui de comentário, ou senão você pode colocar outros elementos. Então, exemplo aqui, você coloca uma chave, né, você põe lá o que você quiser digitar, deixa o seu comentário,
Então você coloca aqui dentro desse espaço aqui, vai acontecer tal coisa, assim, 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 enfim. Então, por exemplo, vamos colocar um elemento aqui, um calendário. Você quer deixar mais claro para o seu desenvolvedor o que esse calendário vai fazer. Então, se vai ter animação, se cada dia que tiver um evento vai mudar de cor, etc. Você consegue colocar um markup desse daqui e deixar todo esse detalhamento para esse elemento. Por que é interessante usar os markups, né? Esses elementos aqui que estão dentro dessa abinha markup? Porque na hora de você apresentar para o seu cliente, você não vai precisar fazer dois protótipos diferentes, né? Ou seja, de repente esses comentários aqui que você deixou não são interessantes para o seu cliente ver, né? Não interessa para ele. Isso é mais um elemento técnico ali para o seu desenvolvedor, para o restante do seu pessoal. Então não é interessante ele ver isso daqui. Então como é que você faz? Aqui nessa engrenagemzinha também você consegue desabilitar os markups. Então você vai apresentar para o seu cliente, não quer que ele veja esses comentários, você vai lá e desabilita os markups. Se você quer que apareça, é só habilitar o markup. Então você consegue ter as duas coisas, né? A versão para o seu cliente visualizar e validar a tela, e para o seu desenvolvedor para ter um pouco mais de detalhes dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo arquivo. Então é muito útil mesmo você utilizar markups para detalhar os elementos ali para o seu desenvolvedor. Bom, basicamente é isso. Você consegue fazer a mesma coisa aqui. Então, lembrando, né, eu quero que esse elemento fique mais parecido com o real mesmo. Então você vem aqui nessa opção, coloca em wireframes, então ele vai mudar, né, a visualização para o wireframes. E aí ele fica mais bonitinho, o browser aqui, né, fica quadradinho, fica retinho. Então esse é um tipo de visualização. Ou o sketch, que é um pouco mais de protótipo mesmo, um pouquinho mais desalinhado e tal. O item aqui de você colocar links para você ter uma usabilidade já mais legal para o seu usuário também é muito importante, é bem interessante usar esse recurso. E os mockups, para você ter as duas versões, né? Tanto para o desenvolvedor quanto para o seu cliente visualizar ali dentro do mesmo arquivo. Bom, você também consegue fazer as mesmas coisas, né, o mesmo princípio para iOS. Então o Balsamiq aqui já tem um iPhone, no caso já é o iPhone X aqui, né, o iPhone 10 e um iPad. Mas você também consegue baixar um monte de outros elementos já prontos. Então aqui na abinha de cima você entra em Help, né, na aba Help, e vai ter algumas opções. Você vem Download More Controls Mockups to Go. Ao clicar aqui vai abrir um site, o site chama wireframes2go.com, que você vai ter aqui várias opções de templates gratuitos, onde você vai poder fazer download de coisas bem interessantes. Então aqui, por exemplo, elementos de cor, né? Você quer detalhar um pouquinho mais e mostrar que o seu usuário vai usar um elemento desse. Por exemplo, aqui, Skype for Windows. Então tem o Skype, exatamente o Skype aqui em mockups, então é bem legal. Teclados, bem usado, bem utilizado mesmo. Esse daqui que são os controles do Android. Então você clica nele, vai abrir os elementos. E aí você consegue fazer download desses elementos gratuitamente dentro desse site. E você consegue utilizar esses elementos também no seu Balsamiq Mockups. Então existem várias opções ali para você mexer também. Então aí ele vai adicionar, ao invés de só esses elementos aqui que aparecem para você, vai aparecer outros elementos. Ou então você vai ter ali elementos já de um arquivo mockup separado. E aí você consegue deixar bem parecido com aquilo que você projetou na sua cabeça. Outra coisa bem importante também para mostrar para vocês é a forma como você consegue exportar esse arquivo. Então, para exportar o mockups, você pode vir aqui na abinha Project. Você tem aqui Export. Então, você pode exportar para PNG, né, para formato de imagem, tanto o mockups atual, né, o que você está vendo aqui na hora, quanto todos os mockups, né, o seu projeto inteiro. Então, aqui ele vai criar vários arquivos, então um arquivo de imagem PNG para cada mockups que você fez.
Tem outras opções aqui também para exportação, então mais utilizados são esses aqui, né? Você exportar como imagem, ou então exportar como PDF. O exportar como PDF é bem interessante porque esses links que você criou aqui, né, de clicar e ir para uma outra aba, né, igual na parte de visualização aqui, no PDF ele continua com isso, então ele vai com esses links. Então caso onde você vá apresentar, né, fazer a apresentação para o seu cliente não tenha a possibilidade de ter o Balsamiq Mockups na máquina por algum motivo, você consegue levar o arquivo em PDF e continuar tendo a possibilidade de mostrar aqui com links. Se você clica, muda de página, né, ele tem a usabilidade também no PDF, então é bem interessante. Se não precisar disso, né, precisar só exportar, você também consegue exportar como imagem, como PNG aqui no Project Export ao Mockups to PNG. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Usem bastante Mockups, esse software é bem interessante, muito útil para você no seu projeto de engenharia de software, na modelagem de software, para você deixar bem claro, aí, de acordo com a sua necessidade, né, para o seu desenvolvedor criar o projeto de desenvolvimento de software. Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima!